Meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu estou gravando aqui no notebook, né? Esse vídeo e o notebook não está, o webcam não está muito bom, né? Mas preciso melhorar o meu equipamento. Mas creio que vai dar para você ver aí, né? Eu gravava no celular, estou gravando no notebook, mas o webcam do notebook não é muito bom. Terei que comprar um para colocar nele, ok? Desde já peço para você curtir e compartilhar lá o meu canal. Entra lá no meu canal, Mistério do Universo Espiritual, né? E eu venho trazendo sobre mistérios do universo espiritual, o universo do mundo espiritual, que somente nós podemos saber por meio da Bíblia, da Palavra de Deus, ok? Eu queria falar um pouquinho para você nesse vídeo sobre o juízo de Deus. Nós estamos vivendo os dias finais da história dessa terra, tempo de juízo. E você precisa entender disso. Se você não sabe, você precisa saber. Se você não entende, você precisa entender. E se você não crê também, você precisa crer. E precisa atender também. Atender ao chamado de Deus. São dias decisivos da história deste mundo, ok? Há um bloco profético na palavra de Deus, revelado na palavra de Deus, falando do tempo do fim. Eu vou citar eles aqui rapidamente, alguns deles que eu lembrar de cor. São Mateus, o Evangelho de Mateus, São Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, também. Evangelho também de São Marcos, capítulo 13, ok? Apocalipse, capítulo 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, muitos outros lugares, 1 Coríntios, capítulo 15, muitos outros lugares na Bíblia Sagrada fala do tempo do fim. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 4, ok? Então, meu amigo, e eu também o próprio livro do Apocalipse, Daniel capítulo 12, olha, por aí se vai. Daniel capítulo 11, tudo são lugares que falam sobre o juízo, o tempo do fim, ok? Se você ler, eu vou falar que você pode gravar aí. Se você ler, eu queria falar um pouquinho sobre esse juízo. Eu vou citar alguns textos aqui. Confira na sua Bíblia, tá? Eu queria dizer para você não crer em igreja nenhuma e nem crer em mim, tá bom? Não quero que você acredite em mim. Eu quero que você vá lá para as Escrituras Sagradas, para a Bíblia Sagrada, porque ela é a verdade, ok? Então, após a sua morte, Jesus foi para o céu e tem até uma pergunta que diz assim: para onde foi Jesus após sua ascensão? Ascensão é quando ele subiu ao céu, né? Isso você vai encontrar em Atos capítulo 1, ok? Também nos Evangelhos. Para onde ele foi? Se você ler Hebreus capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, Hebreus também capítulo 9, versículo 24, Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13, você vai encontrar, se você ler esses textos, confira lá, tá? Você vai perceber que Jesus foi atuar como um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor criou, e não o homem, ok? Então, Jesus, ele foi atuar no santuário celestial, colocando a minha Bíblia aqui assim para ficar melhor, no santuário celestial. Esses textos de Hebreus que eu citei para você, eles falam, nos revelam isso, que Jesus foi atuar lá como ministro do santuário. Ele foi atuar lá como sacerdote no santuário celestial, depois que ele subiu ao céu. E lá ele passaria 18 séculos, 1800 anos, ok? Ele, desde a época que ele subiu ao céu até 1844, Jesus ele ia atuar como sacerdote lá no lugar santo do santuário celestial, ok? E ele ficaria lá. A partir de 1844, Jesus sairia do lugar santo e entraria para o lugar santíssimo,
Isso, lógico que você não vai entender tão bem, tá? Mas você lê na Bíblia, você vai entender isso. Diz aqui uma pergunta assim: o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? Isso está em Daniel 8, versículo 14 e versículo 17. Apocalipse 14, 6. Mais precisamente, Daniel capítulo 8, versículo 14 até o versículo 17, ok? Jesus passaria, lá diz assim, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. O santuário aqui seria o santuário celestial, aonde, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, revela que ele entraria, ok? Estaria no santuário celestial. Depois, só que até 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14 diz que após até 2.300 tardes e manhãs, depois das 2.300 tardes e manhãs, você encontra Daniel 8,14, tá? O santuário seria purificado, o santuário celestial, que é um assunto bem complexo, tá? Agora, para a gente saber, 2.300 tardes e manhãs, a Bíblia revela, são 2.300 anos, ok? Quando se estuda a profecia. Jesus passaria 2.300 anos, melhor dizendo, após 2.300 anos, Jesus atuaria no santuário celestial como sumo sacerdote. Entende? Quando se estuda Daniel capítulo 9, a partir do versículo 25 ao versículo 27, você entende quando é que começaria esses 2.300 anos. Ele começaria em 457 antes de Cristo. Ele terminaria em 1844 da nossa era, depois de Cristo. Se você fazer uma conta de 457 a.C. a 1844, chegando aqui próximo da nossa era, 300 e poucos anos antes de nós, vai dar 2.300 anos. Depois desta data, e os estudiosos encontraram em Daniel capítulo 9, que diz lá, no versículo 25, se não me falha a memória, diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, o Messias começaria a contagem. E aí eles procuraram quando é que foi sair da ordem para restaurar restaurar Jerusalém, que estava em ruína. Eles encontraram a data no ano, foi no reinado de Artaxerxes, que se encontra em Esdras, em Esdras capítulo 7, que você se encontra isto, ok? E lá no Antigo Testamento se encontrou-se quando foi que saiu o decreto para poder restaurar, edificar Jerusalém. E aí, quando eles encontraram essa data, eles contaram para frente. De 457 a.C. a 1844, dá 2.300 anos. Depois, aí o anjo diz aqui, até 2.300 tardes e manhãs, em Daniel 8,14. Depois disso, o santuário seria purificado. Então, os estudiosos do século XVIII, Guilherme Miller e outros mais, pode procurar na internet a história de Guilherme Miller, eles entenderam que a purificação do santuário celestial, depois de 1800, eles entenderam que a data de 457 a 1844, em 1844 terminava-se os 2.300 anos, e depois disso o santuário seria purificado. Iniciaria o juízo investigativo sobre a terra, a primeira fase do juízo, que era dividida em 3 fases, ok? Aqui tem uma pergunta: qual é o papel de Jesus no julgamento? Em João 5, versículo 22, revela que Jesus ele é o juiz, tá? João 5, versículo 22. Ao Pai me confiou todo o julgamento, está escrito lá. Daniel capítulo 7 também, versículo 9 e 10. Revela que Jesus ele é o juiz, ok? Ele é o juiz. Além de juiz, ele tem outra função. Em primeira carta de João 2, versículo 1, apresenta que Jesus é o advogado. Se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Lembra desse texto? Pode ler lá. 1 João 2, versículo 1. Jesus ele é o advogado que intercede por nós junto ao Pai. Junto ao Pai. Entende? Então Jesus ele
o advogado junto ao Pai. Agora, tem uma pergunta aqui interessante, que diz assim: o que Deus julgará? O que Deus vai julgar? Já parou para pensar isso? Nós estamos vivendo uma época de juízo, ok? O que Deus vai julgar? Não é uma boa pergunta? Vamos deixar a Bíblia responder, porque aqui é a Bíblia quem responde. Se você ler Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, está lá depois de Salmos, tá? Depois de Provérbios, é o livro de Eclesiastes. Se você ler lá diz assim: Deus há de trazer juízo todas as obras, e até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. As boas obras e as más obras serão julgadas. Esse julgamento está acontecendo depois de 1844 até os dias de hoje, ok? Já está acontecendo esse julgamento. Porque quando Jesus sair de lá, Jesus vai sair para buscar, não é para julgar. O julgamento está sendo hoje, ok? O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos da sua palavra. Romanos 2, versículo 2, revela que cada um será julgado de acordo com o conhecimento das informações que tiveram, se andaram nelas, se aceitaram ou não, ok? Ninguém será julgado por aquilo que não conheceu, do contrário, o juízo de Deus seria injusto, né? De que modo nós seremos julgados? Leia Apocalipse 20, versículo 12. Todos seremos julgados pelas coisas que estiverem escritas nos livros segundo as suas obras. Nós seremos julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. Todas as nossas ações boas e más são escritas em um livro. E nós seremos julgados baseado no que está escrito no livro, ok? Isso você vê em Daniel 7, que em um tribunal é sentado e aberto uns livros. Daniel capítulo 7, pode conferir lá, tá bom? Agora, quantos que comparecerão perante esse tribunal? Que pergunta extraordinária, né? Quantas pessoas? Leia 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos comparecerão ao julgamento, um por um. Todos os nomes comparecerão no tribunal de Deus. Perante o tribunal de Deus. Está sendo comparecido hoje todo o nome de cada pessoa, a vida de cada pessoa. Agora, o que nós devemos fazer para ser aprovados nesse juízo? Nenhuma condenação, Romanos 8, versículo 1, tem a resposta. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem que ter Cristo na vida. Tem que aceitar Jesus como Senhor, como Salvador e entregar o coração a Ele. E viver uma vida em obediência a Ele, passar pelo santo batismo e viver uma vida de comunhão com Ele e obediência a Ele. Essa é a única forma de nós sermos aprovados neste juízo. Qual é a norma pelo qual nós seremos julgados? Um tribunal tem que ter lei, não é isso? Qual é a norma? Tiago, carta de Tiago no Novo Testamento, do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 12. Eclesiastes, o mesmo livro que eu falei agora, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim, fala qual é a norma: temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ok? Então, nós vamos finalizar, já tem 13 minutos esse vídeo. Nós vamos finalizar aqui. Quero dizer para você que depois das 2.300 tardes e manhãs, fazer uma recapitulaçãozinha, o juízo de Deus começaria, ok? O juízo de Deus começaria depois das 2.300 tardes e manhãs. Ela começou em 457 a.C., está em Daniel 9, a partir do versículo 20, pode ir até o versículo 27. É difícil de entender isso, mas está revelado lá, ok? E ela se estenderia até o ano 1844. A partir daí o santuário começaria uma obra, Jesus entraria no Santíssimo do Santuário Celestial e começaria uma obra de juízo, ok? E essa obra está sendo feita, né, hoje. E aí você, por meio desse vídeo, você percebeu, né, que todos serão julgados, que todas as obras, as boas e as más, serão julgados. Percebemos que Jesus é o juiz, entendeu? E Ele também é o advogado. Você está entendendo? Então, nós, para finalizar,
nós entendemos, nós precisamos saber que somente tendo Jesus Cristo, por meio da graça dele, nós seremos absolvidos nesse tribunal. Então que Deus te abençoe, que nesses dias de juízo sobre a terra você busque, possamos buscar urgentemente a conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida, revelado conforme é revelado na sua palavra. Tá bom? Que Deus te abençoe. Esse vídeo deu 15 minutos, mas o que é 15 minutos diante de 2, 3 horas de série do Netflix na TV? Nada, né? E o que é mais importante? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, tá bom? Nesses dias de juízo, busque o Senhor Jesus Cristo, porque hoje Ele é o seu advogado, ou que o nosso advogado. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que nesse juízo possamos ser vencedores. Amém?